Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui cada vez melhor. Bem, hoje iremos falar sobre o filme 10.000 a.C. e a gente vai compreender com ele um pouco melhor sobre o que é anacronismo e entender por que esse filme de ação e aventura é, na verdade, um filme de terror para historiadores e professores de história. Vamos lá? Bem, deixarei vocês assistir um trecho do trailer para que vocês lembrem um pouquinho melhor sobre o filme. (10.000 a.C.) se passa na pré-história e acompanha a história de Delé, um jovem caçador de mamutes que vive com sua tribo nas terras gélidas do Yagal. Mas, certo dia, sua tribo é atacada e levam a sua doce amada e parte da sua tribo. E a jornada dele agora é em recuperar a sua doce amada e as pessoas da sua tribo. E ele larga nessa aventura até recuperá-los. O filme é de 2008 e é dirigido por Roland Emmerich, que tem bons filmes no seu repertório, como 2012, O Dia Depois de Amanhã, Independence Day e até mesmo O Patriota. Ele também participou do roteiro junto com Harold Closer. No elenco nada estelar está Steve Strait como Delé, Camilla Bell como Evolé e Cliff Curtis como Tic-Tic. Bem, não tem muitos vídeos sobre a crítica desse filme, então eu vou pegar as notas de alguns sites de crítica, como o IMDb, que deu uma nota de 5.1 para ele. Já na Metacritic, deram uma nota de 34 a crítica especializada e 4.6 os usuários. Então, pelas essas notas, é um filme mediano para ruim, mas é um filme que dá para divertir, é um bom filme de sessão da tarde, eu acho. Primeiramente, vamos começar com o título. 10.000 a.C. Nesse caso, não são 10.000 anos atrás, pois se fosse assim, o filme se passaria há 8.000 anos antes de Cristo. Mas como é 10.000 anos antes de Cristo, tem muita coisa legal que aconteceu durante esse período, do ano 10.000 até o ano 1 antes de Cristo. Que vai ter aí, a gente vai ter o surgimento da cerveja, a escrita, Ótse, rapaz simpático, pirâmides, Ramsés II e Alexandre o Grande, que, falando nisso, a gente tem um vídeo nesse canal falando sobre Alexandre o Grande, utilizando a música Alexander the Great. Assista aqui no card. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o termo AC, ou antes de Cristo. De acordo com o nosso calendário gregoriano, ele se inicia no ano 1 do nascimento de Cristo e vai até onde estamos hoje, 2020. Antes do ano 1, vamos ter o ano 1 antes de Cristo. Então a gente vai utilizar os termos AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Então, neste caso, não existe um ano 0, porque nossa contagem começa no ano 1. Além disso, alguns historiadores preferem utilizar outros termos, como EC, Era Comum, e AEC, que é antes da Era Comum, para não ser um termo muito vinculado à religião cristã católica. O local onde se passa a história, as terras do Yagal, aparentam ser próximo à região dos Montes Urais, onde hoje fica a atual Rússia. Bem, pelo menos foi isso que eu acho que é, pois o filme é uma bagunça geográfica. A gente vai entender isso mais adiante. Então, eis que surge nossa donzela em perigo, com seus raros olhos azuis, incrivelmente raros. Pois, segundo pesquisadores de Copenhagen, os olhos azuis surgiram de um único indivíduo na Espanha por volta de 8 a 10.000 anos atrás, pois esse indivíduo tinha uma anomalia, uma mutação, no gene OCA2, que dá a possibilidade de ligar ou desligar a produção de melanina nos olhos castanhos. Isso coloca o nosso personagem um pouco fora, porque se são 10 a 8.000 anos atrás, colocaria a data mais específica, seria 6.000 a 4.000 antes de Cristo. Então, bem fora aí da nossa linha temporal, que é 10.000 antes de Cristo. Então nós somos levados até o dia em que o povo de Yagal irá caçar os mamutes para continuar a sua sobrevivência.
Até que acontece isso daqui. Mamutes galopando. Bem, não sei se vocês sabem, mas a anatomia dos elefantes, assim como dos seus ancestrais, os mamutes, isso não é possível. Então, possivelmente, os mamutes correriam desta forma. Durante a caçada, eles procuram um macho alfa, que seria o comandante da manada. Mas especialistas acreditam que, assim como os elefantes modernos, quem comanda a manada é uma fêmea. Então, neste caso, eles não são patriarcais, e sim matriarcais. O povo de Yagal não sabe a diferença entre macho e uma fêmea. O tamanho de alguns mamutes no filme foi exagerado, como aponta o canal Trade Explainer. Link aqui no card. Alguns mamutes chegando a passar de 8 metros. Até porque os mamutes lanudos, ou mamutos primigênios, têm o mesmo tamanho dos elefantes africanos. Estes só perdem para os mamutes colombianos, que chegavam a pouco mais de 4 metros de altura. Mais tarde, a premonição ou o presságio da anciã se concretiza. Homens a cavalo invadem e atacam o povo de Yagal. E aí eu percebo uma coisa e digo... tem algo de errado que não está certo aí. Ah, vai dizer que os cavalos não eram domesticados nessa época. Sim, irei. Mas tem mais uma outra coisa que me chamou a atenção, não foi só os cavalos. Isso daqui. Estribos. Vamos supor que os cavalos tivessem realmente sido domesticados em 10.000 anos antes de Cristo. Só que os primeiros estribos só vão aparecer, e é algo parecido com o estribo, na verdade é uma cordinha que se amarra nos dedões do pé, na Índia, no século 2 a.C., quer dizer, em 300, 200 a.C. O estribo, como a gente realmente conhece, só foi surgir na China no século 4 depois de Cristo e chegar na Europa no século 6 e 7. Tá longe pra dedéu para usarem estribos. Bem, já os cavalos não foram domesticados em 10.000 a.C., mas sim por volta de 3.000 e 2.500 a.C. e difundidos realmente por volta do ano 2000 a.C. Só que, durante a pesquisa, eu não encontrei sinais de usar o cavalo como montaria. E todas as imagens que eu encontro é do cavalo puxando uma espécie de carroça ou carruagem. Então, como montaria, não sei quando começou a ser utilizado. Além de estarem montados em cavalos utilizando estribos, me chamou a atenção uma outra coisa. Em um determinado momento é possível perceber uma espada e posteriormente no filme mais adiante a gente vê jaulas de ferro. E se vocês olharem nesse infográfico bem bonito que eu fiz, o ferro só surge por volta do ano 1000 a.C. A tecnologia da fundição em ferro só foi surgir na região da Anatólia por volta de 2000 a.C., posteriormente no Vale do Rio Ganges, por volta do ano 1800 a.C., mais adiante no Oriente Médio, em 1200 a.C., e por fim na cultura dos campos de urnas, em 1200 a.C. Alguns acreditam que a falta de estanho para a produção do bronze tornou o uso do ferro sistemático. Então, Delay Tik-Tik continua a sua jornada atrás do seu povo, até que, depois de atravessar um grande trecho de geleiras, montanhas e tudo mais, eles chegam na floresta tropical. Bem, não sou professor de geografia, mas algo não estava correto. De acordo com a minha pesquisa, eu acredito que o povo de Yagal vive nessa região onde a gente encontra o gelo permanente, deserto polar e estepes de tundra. Então, o próximo bioma, logo abaixo desses, que fica ao sul, encontramos o semideserto temperado, posteriormente um semideserto tropical e a chegada do deserto tropical extremo. E mesmo se eu pegasse um mapa atual, a gente não encontra uma região com floresta tropical ou floresta tropical pluvial próximo a uma geleira. Então, ela é uma incongruência geográfica, essa passagem de ambientes. Então, enquanto andam com toda a cautela pela floresta, esse habitat diferente, eles são atacados por uma ave enorme. Essas aves enormes realmente existiram, principalmente em florestas tropicais. Elas são conhecidas como aves terror, ou ainda as espécies delas são da família Phorusrhacidae,
que são grandes aves não voadoras que chegam até 3 metros de altura e carnívoras. E então faz todo sentido, né? Se a gente está andando numa floresta tropical, a gente vai encontrar elas, né? Não. Essas adoráveis e simpáticas aves viveram por volta de 10 milhões de anos atrás. Não é 10 mil anos atrás, é 10 milhões de anos atrás. Olha que quantidade zero, ó. 10 milhões de anos atrás. Então nem vou continuar explicando sobre elas, isso tem mais chance de aparecer no Jurassic Park do que nesse filme de pré-história. O tigre dente de sabre presente dentro do filme, ele está um pouco maior do que realmente é. Mas o tigre dente de sabre também é conhecido como Smilodon e tem 3 subespécies que estão presentes somente na América, em todo o continente americano, que são o Smilodon gracilis, o Smilodon fatalis e o populator, sendo que os 2 primeiros mais comuns na América do Norte e Central, e o último presente nas Américas do Sul, e foram extintos há 10 mil anos atrás. Então era possível sim que eles se encontrassem se estivessem na mesma área. Pelo menos esse está dentro do período. Mas havia um representante deles na Eurásia, que é um Megantherium, que na verdade é um ancestral do tigre dente de sabre. Então foi extinto bem antes. Então, Dilé e Tik-Tik são muito bem recebidos por uma tribo aparentemente africana, porque o Dilé é o cara que fala com o tigre, dente de sabre, e é ofertado um banquete para eles. Estão ali comendo, vê arroz, algumas outras coisas e pimenta. A pimenta, aquela mais específica ali que aparece, é da família dos capsicum, que é da mesma família da pimenta malagueta, da pimenta tabasco. E isso significa que elas são originárias da América. Não que na África e na Ásia não houvesse pimentas, mas elas são pimentas mais do tipo semente, como a pimenta do reino. É isso que acontece quando se vai no Museu de História Natural e não presta atenção. Então, depois de atravessarem um trecho do deserto, eles alcançam um rio, na qual eles veem os capturadores fugindo em barcos à vela. E a gente tem 2 problemas. Primeiro, barcos à vela. Segundo, julgando que aquilo dali é o rio Nilo, estão indo para o lado errado. Bem, primeiramente, barcos existiam naquela época. 10 mil a.C., a gente tem vários registros de barcos. O problema é que são barcos à vela. O primeiro registro que a gente tem de barcos à vela é de 3100 a.C., curiosamente no próprio Egito. Então, é o nosso único erro aí, o barco à vela. Resolvido este problema, vamos para o próximo. O Egito fica abaixo do mar Mediterrâneo, tem o seu deserto do Saara abaixo. E isso faz com que o rio Nilo ele corra de sul para o norte. E os ventos presentes nessa região normalmente são ventos do norte para o sul. E se a gente prestar atenção, julgando que o Dilé vai utilizar mais adiante a estrela polar como guia, ele está indo para o norte. Os barcos navegam com a força do vento para o sul, mas na verdade eles estão indo para o norte. Cara, esquece que esse filme se passou na Terra. Passou lá em Nárnia. Foi em Nárnia ou em, sei lá, um Game of Thrones, não sei. Esquece. Então, finalmente chegamos aqui e aparentemente isso daqui é isso daqui. Que foram construídos por volta de 2500 a.C. para os seguintes faraós: Kelps, Khafre e Miquerinos. Uma coisa que tem que ficar muito bem claro aqui é que essas pirâmides foram construídas com força humana, não com mamutes lanudos extintos já naquela região. E elas não eram escravas, não eram mão de obra escrava, porque precisava de gente especializada naquele trabalho, gente que entendesse daquilo dali. Meu, como é que botaram um mamute lanudo construindo as pirâmides, gente? É um bicho pro frio, ele tá lá no calor. É que nem dizer que os São Bernardos, os husky siberianos, puxam trenós no deserto do Saara, gente. Aí, de acordo com o filme, eles nos mostram um pequeno mapa em que aparece uma ilha próxima ao que a gente julga ser o norte da África e a Península Ibérica. Bem, se a gente está 10 mil anos antes de Cristo, o leito do mar era bem mais baixo e a gente não teria aquela formação ali.
Além disso, é uma referência a Platão, que fala sobre a Atlântida nos livros Timeu e a Natureza e Critias ou a Atlântida. Alguns acreditam até que seja real essa história, mas muitos especialistas já acreditam que essa é uma fábula criada por Platão. Além disso, aquele mapa está muito perfeito. Para vocês terem uma ideia, o primeiro mapa que a gente tem registro é do século V a.C. e é da Mesopotâmia. Veja bem se isso parece um mapa. Gente, depois desse show de horrores que esse filme faltou explicar para vocês exatamente o que é o anacronismo. Anacronismo vem de duas palavras em grego, ana, que é contra, e cronos, tempo. Então, anacronismo é algo que está contra o tempo, ou que é um erro de tempo. Esse objeto está deslocado do seu momento temporal. Por exemplo, os Flintstones, na qual se vive na Idade da Pedra, mas tem carro, tem computador, tem dinossauro. São anacronismos, quer dizer, podiam ser homens da Idade da Pedra, mas não podiam ter aqueles elementos. Então está fora do seu tempo. Bem, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa pela demora, tá? Não esqueça de deixar um curtir, comentar, é importante comentar, até para dizer se tem algum erro ou esqueci de falar de alguma coisa. Além disso, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois assim vocês recebem a notificação de quando tem vídeo novo no canal, já que a gente não é tão periódico. Aqui ao lado está listado algumas sugestões de vídeos para vocês verem deste canal. Um abraço e até mais. Porra, terminei.